Jorge, beleza? Tranquilo? Então, que Deus venha usar você de uma maneira sobrenatural aí. Amém? Amém? Tem alguém com sono aí, gente? Não? Que bom estarmos aqui mais uma vez, na dispensação da graça do Senhor. Nós estamos alegres por estarmos aqui nesse segundo culto esse, como eu falei antes, de Santa Ceia, no momento de nos aproximarmos da mesa do Senhor. E aí eu trago uma palavra hoje aqui para nós, nesta noite, palavra essa que está lá na carta aos Efésios, apóstolo Paulo escrevendo no capítulo 3, e aí eu queria que você abrisse sua Bíblia aí para deixar aberta nesse texto. Nós estaremos falando desse capítulo, Efésios 3, a partir do versículo 16. Aqui nós temos uma oração sendo ministrada aqui pelo apóstolo Paulo em favor desta igreja. E aí o apóstolo escreve esta carta a eles, fazendo esta oração pelaquela igreja. E também este é uma oração que nós fazemos para cada igreja que nós pastoreamos, que nós dirigimos, que nós auxiliamos. Essa é a oração de todo pastor para a igreja que ele coordena, para a igreja que ele dirige, que ele ministra, que ele está ali. Assim como o apóstolo Paulo orou, também a minha oração, a oração do pastor Renê, a oração do pastor Marvel, a oração do pastor Edenilson, para que a nossa igreja seja como esta igreja aqui. Então essa oração alcança todos nós também. Alcançou aquela igreja lá no passado e alcança também a nossa igreja hoje. Então esse texto aqui é um texto que cabe a cada um de nós. Então essa oração com o apóstolo Paulo, ela nos alcança neste dia, neste tempo. Então nós estaremos aqui trazendo aqui esse texto e depois nós estaremos vendo aqui o que o apóstolo Paulo está transmitindo a essa igreja, o desejo do coração dele, para que essa igreja crescesse, para que essa igreja continuasse firme no propósito, na sã doutrina do Senhor, visto que nos primeiros anos da igreja já havia uma grande corrente de contaminação nos ensinos que Jesus havia deixado para a sua igreja. E aí o apóstolo Paulo ali, ele começa a trabalhar, a doutrinar essas igrejas, para que a igreja continuasse firme na sã doutrina. Então nós temos aqui esse texto aqui, a partir do versículo 16, diz assim: peço a Deus que conceda, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante ao seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então aqui Paulo está escrevendo. Na semana passada, quando eu preguei falando no texto de Colossenses, eles têm algumas particularidades nesse texto e fica muito contundente de que o apóstolo Paulo ele sempre dava recomendações muito parecidas às igrejas, principalmente na questão da fundamentação, na questão da sã doutrina, dos ensinamentos de Cristo, para que isso não fosse esquecido, para que isso não fosse corrompido. Então a nossa função também como pastores continua sendo a mesma, nós continuarmos trazendo o texto que mantenha a igreja firmada na sã doutrina da palavra. Porque quando nós estamos firmados, enraizados, alicerçados na palavra,
no dia mau, nós conseguimos nos manter de pé. É através do alicerce, da base que temos na palavra do Senhor, que a nossa vida está edificada. Quando vem o dia difícil, o dia mau, o dia das intempéries da vida, nós conseguimos nos manter de pé. Então nós temos aqui a oportunidade de trabalharmos esse texto. E aí, a nossa pergunta para esse texto é: qual era o desejo do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso? E que serve para nós hoje? Qual era o desejo dele, como nós lemos aqui? Nós vamos trabalhar cada versículo deste aqui para nós entendermos. E aí o versículo 16, aí, como nós lemos, ele fala: eu peço, ou seja, a minha oração é que Deus, segundo a sua riqueza, da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos no poder, mediante ao seu Espírito, no íntimo de cada um de nós. Cada um de vocês, eu. A oração do apóstolo Paulo é que o Espírito Santo de Deus nos fortalecesse. Então, qual é o desejo do apóstolo Paulo aqui nesse versículo? Que sejamos intimamente fortalecidos no poder do Senhor. No poder de Deus que habita em nós. Intimamente, não externamente. Não a manifestação de poder externo. Com muita aparência de poder. Mas ele quer que esse poder flua de dentro de nós. E não uma manifestação exterior, mas sim interior. Porque quando o interior da gente manifesta a glória de Cristo, o externo se apresenta. Mas tem que sair de dentro isso. Tem que vir de dentro. E aí quando vem de dentro, começa a ser transmitido para fora. Porque muitas das vezes a casca tem aparência, mas o interior está corrompido. E aí é como Jesus fala, lá no seu sermão, que os fariseus pareciam o quê? Um sepulcro caiado. Você vai no cemitério, e aí você vê lá, cemitérios públicos lá, vamos pegar aí, esse cemitério estilo jardim, né? Você chega lá, aquela aparência de paz, aquilo verde, as coisas todas certinhas, todas arrumadas. Mas o que tem ali embaixo, gente? Ossos, corpos, decompostos. O externo está com uma aparência boa, mas interno, não. E aí Jesus fala disso, os sepulcros caiados. Por fora estavam pintados, ornamentados, mas por dentro havia um espírito de morte. Só havia morte, porque a morte produz morte. E temos muitos casos desses em nós, no nosso meio. Pessoas que quando abrem a boca só proferem palavras de morte. Por que eles só têm isso para falar? Eles nunca falam de vida. Tudo para eles está sempre ligado à morte, sempre está ligado à doença, sempre está ligado ao mal. Porque isso é dentro. Então, quando eles abrem a boca, só externo que está dentro. Não tem como falar coisas boas. Porque Jesus diz que de duas fontes não pode sair coisas distintas. A fonte boa sai coisas boas, a fonte má sai coisas más. A fonte doce sai água doce, a fonte amarga sai água amarga. Não tem como ser diferente. Então, do nosso interior tem que fluir a água doce, a água boa. E aí a oração dele é que essa igreja esteja intimamente fortalecida no Espírito de Deus, na palavra de Deus. Então essa é uma questão para nós. Nós, como igreja do Senhor, precisamos ter a palavra do Senhor no nosso íntimo. Que quando abrirmos a nossa boca para falar com alguém dos propósitos de Deus, da vida que o Senhor nos deu, isso vai fluir de forma natural. Eu não vou precisar me esforçar para falar das verdades do Evangelho, para falar do amor de Cristo que habita em mim. Isso vai ser muito natural. Vai ser de forma natural. Porque eu estou cheio da plenitude do amor de Deus. Então, quando eu externo isso na minha palavra, as palavras que vão sair da minha boca são palavras de vida, palavras de esperança, palavras de expectativas. E não palavras contrárias. Porque no meu interior, ele está o quê? Vivificado. Amém? A segunda coisa que o apóstolo Paulo fala aí no versículo 17. E assim que vocês, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Paulo também fala isso à igreja de Colossenses. Não está alicerçado em qualquer coisa. Não está alicerçado num concreto qualquer.
Está alicerçado no amor. O que dá liga nesse nosso alicerce, a massa aí que dá a liga, o produto que dá a liga, geralmente o que dá a liga ali é o cimento para colar esse alicerce. Aqui, o que dá a liga para nós, para colar aqui em nós, é o amor. Tem que ser o amor. E aí, quando nós estamos alicerçados e enraizados, é como eu falei aqui na semana passada, quando nós temos alicerce, quando nós temos raízes, quando a nossa raiz está bem estruturada, nós conseguimos ficar fortes no dia mau, nas adversidades, na dificuldade. Por mais que o vento vá batendo sobre as nossas vidas, nós continuamos crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, porque nós temos uma base sólida, nós temos uma crença firme naquilo que o Senhor tem planejado e preparado para cada um de nós. Então nós não podemos ser negligentes com isso. Então, quando eu estou alicerçado no amor, e aí vejo o defeito do meu irmão, o amor cobre uma multidão de pecados. Ele não encobre, não, ele cobre. Então, quando nós vemos isso, a imperfeição do outro, ela passa a perder a importância. Por quê? O amor é maior do que todas as coisas. Quando eu olho que eu estou alicerçado neste amor, o seu defeito, para mim, ele passa a ser insignificante. O meu defeito para você tem que passar a ser insignificante. Embora eu tenha um montão de defeitos, embora não pareça, né? Mas eu tenho um montão de defeitos, gente. Né? Minha esposa que conhece, está vivendo comigo, está comigo, sabe? Mas o que nos une é muito maior do que aquilo que nos divide, do que nos separa. O que nos une é o quê? É o amor. É o propósito que nós temos diante de Deus de convivermos juntos. Então tem coisas que a gente vai o quê? Relevando, a gente vai ajustando, a gente vai aprendendo. A gente vai vendo que não vale a pena perder tempo olhando os defeitos, porque as qualidades superam, o amor supera esses defeitos. Então isso é um esforço para nós, porque nós estamos alicerçados, enraizados no amor. Então, quando nós fazemos isso, nós olhamos para o irmão com o olhar de Cristo. Porque Cristo, quando olha para nós, ele olha pelo quê? Através do amor. Porque senão seríamos fulminados. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos o quê? Consumidos. Quando Deus olha para nós, ele olha com um olhar de misericórdia, de amor. Porque senão pereceremos. Então, quando nós estamos alicerçados em amor, enraizados neste amor, nós temos essa capacidade de olhar para o outro e saber que o outro tem defeitos? Tem dificuldades? Tem, mas que nós precisamos olhar com o amor de Cristo. E aí, quando nós olhamos com o amor de Cristo, quando nós nos parecemos com Cristo, nós agradamos a Deus, porque Cristo veio fazer o quê? Ele veio para agradar a Deus, e quando nós nos parecemos com Ele, certamente nós também estaremos agradando a Deus, e esse deve ser o nosso objetivo como ser humano. Então, cada um de nós, alicerçados e enraizados neste amor, nós assim teremos a verdadeira manifestação de Cristo em nosso coração, de Cristo em nós. Definitivamente nós vamos parecer com Cristo, e aí definitivamente poderemos ser chamados de cristãos. Amém? O versículo 18 aí, o apóstolo Paulo vai dizer para nós, isto para que todos os santos, ou seja, nós, possamos compreender, fala comigo, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, que vai colar no outro versículo do que ele está falando, do amor de Deus, do amor de Cristo que se manifestou. Não dá para mensurar a dimensão deste amor, não temos como. Quando nós cantamos que grande é o Senhor, é só uma expressão que o salmista no Salmo 48 usou, mas não tem como mensurar o tamanho do Senhor. O seu amor se estende por geração em geração. Ele não tem como ficar na medição humana. Por mais metros e trenas que pudéssemos usar, por mais aparelhos que pudéssemos medir o tamanho deste amor, não teríamos como mensurar este amor, que se manifesta através da graça que nos acompanha todos os dias. Então o apóstolo Paulo está falando aqui, que vocês conheçam, que vocês entendam, que vocês possam saber.
que possam tentar compreender, embora não conseguimos. Porque a nossa mente é o quê? Ela é finita. Estamos falando de um Deus que é infinito. É incompatível nós tentarmos compreendermos algo que está muito além da nossa imaginação. Mas o que nós precisamos fazer? Pedir ao Espírito Santo que comece a trabalhar no nosso entendimento, trazendo o quê? A compreensão. Porque além do entendimento, porque quando eu entendo, eu entendi algo, beleza. Mas quando eu compreendo, eu consigo transmitir para os outros aquilo que eu entendi. É a partir da compreensão que eu passo a falar para os outros sobre o entendimento que eu já tive. É uma completude. Então o apóstolo Paulo ele vai falar, olha só, vocês precisam compreender como este amor é. Por mais que a gente tente, a gente sempre vai ficar devendo. E aí ele encaixa no versículo 19, que diz, ele termina lá, né, para entendermos a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede a todo o entendimento. Por mais que eu entenda, por mais que eu busque entender, esse amor excede esse entendimento. Está além da minha compreensão entender o todo do amor de Deus. Eu só entendo por partes. Porque o amor, ele também é progressivo. A manifestação da revelação de Deus ela é progressiva. O Senhor nos traz uma palavra, Ele nos dá uma palavra, Ele coloca em nós uma expectativa, uma esperança no coração, mas ao longo do tempo, Ele vai fortalecendo essa palavra que Ele vai nos dando. Ele vai dando sinais de que Ele está conosco e Ele vai concretizar aquela palavra. Assim foi com os patriarcas. Ele falou, Abraão, sai da tua terra, sai da sua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E ao longo da trajetória de Abraão, Deus foi acrescentando no coração de Abraão o cumprimento daquela palavra que ele deu inicialmente. Abraão saiu da terra dele, foi caminhando, e aí? Vai para o sul. E ele começou a ir para o sul. E foi descendo. Quando ele chegou em Canaã, aí o Senhor falou, é essa terra que eu vou te dar. Até lá, ele foi caminhando. Quando ele chegou lá, o Senhor falou, vou te dar essa terra. Mais para frente o Senhor fala assim, ó, essa terra que eu estou te dando, ela vai do sul aqui, lá de Berseba, até a região das montanhas que fica ali, chegando na Síria, e até o grande rio, ou seja, e até o mar grande. Ele está dando o quê? As extremidades da terra. Existe um papo aí que onde você botar a planta do seu pé é seu. Não existe isso não, gente. A Bíblia não fala disso não, tá? Tem um papo que corre aí em alguns lugares. Onde você botar a planta do seu pé é seu. Não, Deus dá limites para tudo. Para Abraão também. Abraão, eu vou te dar uma terra. Mas a terra tem limites. Do grande rio, que é o rio Eufrates, até o grande mar, que é o Mediterrâneo, essa é a largura da terra. Da extremidade, na divisa com o Egito, até a extremidade com a divisa com a Síria, aonde você colocar a planta do seu pé, nessa dimensão que eu estou te dando, é seu. Não é em qualquer lugar. O Senhor é objetivo. Ele não atira para tudo quanto é lado. Ele é focado. E aí ele traz aqui, porque ele está dando o quê? Entendimento. Mas por mais que eu tenha entendimento do tamanho do amor do Senhor, essa revelação ela vai acontecendo progressivamente, conforme eu vou experimentando do amor de Deus, conforme eu vou mergulhando nessa confiança, sabendo que o Senhor tem cuidado, sabendo que o Senhor tem dado resultado, sabendo que o Senhor tem confirmado a palavra que Ele falou inicialmente. O Senhor vai revelando mais e mais. Então o Senhor vai fazendo isso comigo e com você. Então a revelação ela é progressiva, ela vai acontecendo. E aí, quando os momentos vão passando ali, ele vai visualizando tudo aquilo que Deus tinha falado para ele. Mas Abraão, em determinados momentos, ele começa a pensar, rapaz, Deus falou, mas o tempo está passando. O entendimento dele vai sendo obscurecido, porque o tempo é o quê? É o provador da nossa fé. 24 anos depois, Abraão vai falar com o Senhor, Senhor, o Senhor me deu uma promessa. Eu já tive um filho, mas não era o filho que o Senhor queria. Será que o herdeiro da minha casa vai ser o servo mais chegado aqui, mais fiel? Será esse? Não.
ainda nesse tempo, você terá um filho. E aí, a revelação vai acontecendo progressivamente. Então, quando nós entendemos que o amor de Deus é assim, nós conhecemos um pouco hoje, conhecemos mais um pouco amanhã, até sermos cheios aí do que ele fala no final do versículo 19, sermos cheios de toda a plenitude do conhecimento de Deus. Até lá, nós vamos aprendendo por partes. Nós vamos aprendendo um pouco a cada dia. Porque nós não temos estrutura para saber de tudo. Você lembra de José, que José teve um sonho? Ele teve o primeiro sonho, que os irmãos dele se prostravam diante dele. Aí depois ele tem um outro sonho, que todos os luminares, todos os astros do céu se curvavam diante dele. Aí o pai dele chega: ô José, eu vou te colocar como administrador aqui dos negócios. José pensa assim: pô, o sonho está se cumprindo. Agora todos os meus irmãos vão me dever obediência. Era aquilo que Deus tinha? Nem de longe. Nem de longe. Não era nem o início. Não era nem a ponta. Não era nem uma unha daquilo que Deus iria fazer na vida de José. José não tinha capacidade para ser o homem que ele iria se tornar. Ele precisou passar por uma escola. Ele passou a passar por um treinamento. Ele passou a pensar cada dia um passo. E ele foi ali progressivamente conhecendo a vontade do Senhor. Então, quando o sonho se manifesta lá na frente, quando ele começa a ver a realidade, tudo culminou para quê? Para chegar no resultado daquele sonho. E aí aquele homem que passou ali por privações, foi traído, foi vendido, foi caluniado, difamado, injustiçado. Quando ele está lá na frente, na hora que ele não é mais subjugado, mas ele é Senhor, ele usa de misericórdia, porque ele teve uma transformação no processo. Ele não é mais um menino mimado, preferido do pai. Ele teve uma experiência, porque ele viveu o processo. Então nós estamos vendo que essa plenitude do conhecimento de Deus, ela nos torna uma pessoa melhor. Ela nos torna uma pessoa misericordiosa, uma pessoa cheia de compaixão. O texto diz lá em Gênesis 50 que os irmãos de José, depois da morte de Jacó, eles vão com medo perto de José e falam: José, olha só, o nosso pai antes de morrer, ele falou para você não nos castigar, não nos punir. Aí José fala: cara, estaria eu no lugar de Deus para fazer algum mal contra vocês? Vocês até agora não entenderam? Não foram vocês que me venderam para o Egito, foi o Senhor quem me trouxe para que eu pudesse vir na frente para salvar toda a nossa família. Olha a dimensão do conhecimento, da plenitude do conhecimento e do entendimento que o apóstolo Paulo está falando aqui. José alcança, porque ele consegue ver que todo o sofrimento que ele passou, o resultado é muito superior a todo o sofrimento da trajetória. Então, quando nós entendemos isso e vemos isso e sabemos que Deus continua agindo, e aí quando nós conhecemos a plenitude do amor de Deus manifestada em Cristo Jesus, todas as outras coisas perdem o brilho. Todas as outras coisas definitivamente são passageiras. Por mais que nós possamos passar por dificuldades nesse tempo, quando nós entendemos que Deus manifestou o seu poder e o seu amor, integrando Cristo na cruz, para que eu e você tivéssemos vida eterna com Ele, todas as coisas perdem um sentido. Porque isso vale mais do que todas as outras coisas. Todas as coisas aqui na terra são perecíveis, mas a vida que o Senhor nos concedeu, ela é eterna. Então nós estamos aqui para entendermos que a dimensão de Cristo precisa nos encher do entendimento do conhecimento de Deus, dessa plenitude deste conhecimento. Então isso é progressivo. Hoje eu entendo melhor o que Deus fez na minha vida. Hoje eu entendo que os percalços que eu passei na minha história, na minha trajetória até chegar aqui, culminaram nesse resultado. Hoje eu consigo ver situações diferentes do que eu via no passado. Hoje as minhas preocupações são diferentes do que há 10 anos. Os gigantes que eu enfrento hoje, eles são diferentes do que eu enfrentava há 10 anos. Porque se os gigantes que eu enfrento hoje são os mesmos de 10 anos passados, eu não aprendi nada nessa trajetória. Eles precisam ser diferentes. Os embates hoje são diferentes. Porque houve um crescimento. Então houve desafios, os desafios continuam.
Só que eles vão aumentando. Mas toda essa trajetória vai me fortalecendo, vai te fortalecendo no tempo. Então a nossa caminhada, quando nós somos cheios do entendimento e do conhecimento da plenitude de Deus, nós começamos a ver que muitas coisas que para a gente no passado tinha tanta importância, perdem a importância no percurso. Porque definitivamente nós entendemos que vale muito a pena estar com o Senhor, que vale a pena servir ao Senhor, que o melhor que nós podemos fazer é servir no corpo de Cristo, é servir o nosso irmão, é dar o bom testemunho de Cristo. Isso vale mais do que todas as coisas. Então, quando nós estamos aqui servindo aos irmãos, tratando os irmãos, visitando as pessoas, nós estamos aqui, vou aproveitar aqui, sexta-feira agora é o aniversário do irmão Júlio, né, pastor Edenilson? E aí, pastor Edenilson falava aqui na semana passada, o irmão Júlio faz aniversário, e aí o pastor Edenilson perguntou, Julinho, né, o pastor Edenilson chama assim, o que você quer de presente? E o irmão Júlio pediu fralda, gente. Irmão Júlio, para quem não sabe, ele está acamando, e aí precisa usar fraldas, e aí o presente que ele quer, o mais valioso para ele hoje é o quê? É fraldas. Então, de repente, você que pode aí ajudar a presentear o irmão Júlio aí, traga um pacote de fraldas geriátricos, G, né? G, deixa lá com a Solange, esteja participando aí, presenteando o irmão Júlio também, nós vamos fazer parte dessa corrente, porque nós entendemos que isso, na verdade, olha só a preocupação do irmão, será que há 20 anos o irmão Júlio ia pedir isso de presente? Não, a realidade dele era outra, mas hoje ele entende o quê? Que isso é muito mais significativo para ele do que ele ganhar um presente assim, um relógio, sei lá o quê. Para ele hoje é o quê? É fraldas. Olha a importância para ele hoje. Para nós seríamos qualquer outra coisa. Porque essa é a necessidade dele. E quando nós enxergamos isso, quando eu sirvo, quando eu dou um pacote que alcança o irmão na sua necessidade básica, na sua necessidade primais, quando eu dou 1 quilo de alimento aqui para a cesta básica de um irmão que precisa, de uma irmã que precisa, de alguém que está necessitado, quando eu ergo a minha mão para ajudar alguém que precisa em algum momento da vida difícil, eu estou fazendo que o entendimento do Senhor na minha vida, eu estou alcançando o pleno conhecimento da vontade de Deus. Então isso reflete no meu exterior, de eu olhar com outros olhos, de eu olhar e ver a necessidade do outro, de olhar para o outro e saber que o outro não está bem. Eu atendo aqui, eu sou psicanalista, eu atendo aqui na igreja, e tem um caso de uma pessoa que eu atendo, que ela chegou a mim, porque uma outra irmã percebeu que ela não estava bem. Aí virou para mim, pastor, o senhor está atendendo? Eu falei, estou. Olha só, porque tem uma irmã, eu vou pagar para ela. Porque eu percebi que ela está precisando de ajuda. Olha só. Ela percebeu que a outra não estava bem emocionalmente. E aí me procurou para pagar o atendimento dessa outra irmã. Isso é a sensibilidade que o Senhor espera em mim e em você. Age, não age somente com palavras, mas age com ação. De abençoar a vida do outro, para que o outro alcance o quê? O bem-estar emocional. Então nós vemos que isso é o reflexo de Cristo em nós. Quando o meu interior está cheio de Cristo, quando o Espírito Santo de Deus atinge o meu interior e enche o meu interior, isso é manifestado no externo. Quando eu olho para o irmão e compadeço do irmão, da história do irmão. Então isso é o pleno conhecimento de Cristo em nossas vidas, do amor de Deus em nossas vidas. E isso precisa ser manifesto nas nossas igrejas, precisa ser manifesto em mim, precisa ser manifesto em você. É isso que nos identifica como servos do Deus Altíssimo, Deus de misericórdia e de compaixão. Então nós precisamos colocar este amor aonde? Na prática. Esse pleno conhecimento de Deus aonde? Na prática. No versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse aqui não é de qualquer jeito, ele fala ali o quê? Segundo o poder dele que opera em mim e em você. É assim que o Senhor faz o quê? Infinitamente mais do que pedimos. Ele não faz de qualquer forma, ele não faz para qualquer jeito, não faz para qualquer resultado. Ele faz para o resultado, o Senhor me abençoa para que eu abençoe a outros.
A bênção que nós recebemos para que outros sejam abençoados. O Senhor, quando chamou Abraão, o que o Senhor falou para ele? Abraão, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, eu vou te honrar, mas seja tu uma bênção. Abraão, eu vou te abençoar, você vai ficar metido a besta, você vai ter carro, você vai ter casa. É isso? Não. Qual era a questão de Deus abençoar Abraão? Abraão, eu vou te abençoar, mas ser tu uma bênção. Em ti serão benditas quantas famílias? Todas as famílias da terra. A partir de você. Então você vê que assim também é para mim e para você. A partir de mim, outras pessoas precisam ser abençoadas. A partir da minha casa, outras casas precisam ser abençoadas. A partir do que eu recebo, outras pessoas precisam ser alcançadas também. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos manifestando o amor de Deus na prática, e não somente na letra. Então, quando nós entendemos isso, e nós começamos a entender que esse poder que é infinito em nós, além do que pedimos ou até pensamos, a nossa mente pensa muitas coisas, mas muito mais do que nós podemos pensar, Deus quer nos usar para abençoar a vida de outros. Deus quer nos usar como canal de bênçãos para outros. Com uma palavra, com um apoio, com um ombro para o outro chorar, com um aperto de mão, com um abraço. E aí ontem eu estava compartilhando aqui com as irmãs aqui, da intercessão, e falava com elas, que quando a gente vai visitar as pessoas às vezes só querem falar, gente. A gente tem um modelo de fazer uma visita, né? Quando nós vamos visitar alguém, nos cursos que a gente faz aqui, o pastor Denilson sempre faz o CAL aqui, que é o curso de aperfeiçoamento de líderes, e aí a gente aprende a como fazer uma visita. A gente leva um louvor, nós levamos uma palavra, damos uma oportunidade para a pessoa, mas tem visita que pode esquecer tudo isso, gente. Aí eu estava comentando, nós fomos fazer uma visita, eu e o diácono Guilherme, vamos fazer uma visita lá na casa do irmão Nelson. O irmão Nelson não está mais na nossa igreja aqui, que ele está na igreja do primo dele, do sobrinho dele, na verdade, que é pastor de uma igreja, e aí o irmão dele também está lá, e eles se mudaram para essa igreja, mas o irmão Nelson e a irmã Ilceia foram membros da nossa igreja há muitos anos, e nós fomos fazendo uma visita lá na casa dele. Nós ficamos lá 2 horas, gente. 2 horas que nós ficamos lá. Eu só orei no final. Chegamos lá, tomamos café, comemos biscoito, comemos bolo e conversamos. Irmão Nelson contou a história de quando ele tinha comércio, do que ele fazia, de como criou as filhas, de como... Gente, foi uma visita assim, o rosto deles, o sorriso nos lábios de quando a gente saiu de lá. Imagine se nós tivéssemos cantado louvor, pregado uma palavra. Não ia ter o mesmo resultado e o mesmo efeito da visita que nós fizemos. Por quê? Porque cada pessoa é uma pessoa, cada ser é um ser. Então, muitas das vezes, você precisa só ouvir a pessoa. Às vezes, você só precisa compartilhar. Às vezes, a pessoa só precisa saber que você está lá para ouvi-la. Ou que você só foi lá para dar um abraço nela. E aí, quando a gente faz isso, a gente manifesta o amor de Cristo. A gente manifesta o amor de Jesus, porque cada pessoa é uma pessoa diferente. Então, quando nós entendemos isso, que esse poder de Deus que opera em mim e em você, e a gente manifesta esse amor na vida das pessoas, as pessoas começam a ver que ela não é mais um número, ela não é mais um registro no nosso caderno de visitação, ela é uma pessoa importante para nós, porque nós estamos ali para abençoar as pessoas. Então, cada um de nós, quando nós fazemos algo para o Senhor, nós devemos entender que ali nós somos representantes do Senhor, nós somos embaixadores dele na casa da pessoa. E o embaixador é aquele que é responsável por um país estrangeiro, em outra nação ali, e quando ele fala, a palavra dele tem valor, porque ele é o representante, e nós somos assim na casa das pessoas que nós vamos. Então, quando nós fazemos isso, esse amor de Deus, que faz infinitamente mais, ele está operando através de nós. E não somente em nós. E aí ele alcança outros. Então, quando nós fazemos isso, entendemos que este poder que está operando em nós, ele não é nosso, mas ele é para compartilhar com outros. Ele é para alcançar a outros, aonde quer que nós formos. Aí assim nós fazemos a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. E para nós terminarmos, a Ele seja a glória na igreja,
em que Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. O Senhor quer da nossa igreja, e de todas as igrejas por todo o tempo, como foi para a igreja de Éfeso, é para a nossa igreja, que tudo que nós fizermos, nós precisamos tributar a Ele a honra e a glória devida ao seu santo nome. Não é a igreja de Nova Vida que alcança as pessoas, não é a igreja de Nova Vida que faz as coisas, é o poder do Senhor manifestado em nossas vidas, porque a honra é dEle, a glória é dEle, o louvor é dEle, tudo é feito para Ele, porque dEle são todas as coisas. Sem Ele, nada do que existe, existiria. Então, quando eu e você fazemos alguma coisa, quando eu e você fazemos uma visita, quando eu e você cantamos um louvor, quando eu e você ajudamos alguém, estendemos a mão a alguém, recuperamos alguém, resgatamos alguém, tudo acontece para louvor e glória do Senhor Jesus. E aí eu compartilhava ontem com as irmãs aqui, e quando você está em alguns ministérios da igreja, às vezes você começa a pensar, eu trabalho na igreja, mas ninguém me vê. Eu sou da intercessão, mas eu oro em casa, ninguém me vê. Nós que somos ministros aqui da igreja, seja do louvor, seja da palavra, seja do ensino, nós somos mais vistos porque faz parte do que nós fazemos. Mas toda a igreja, ela é resultado de um trabalho único. Todos trabalham em prol de um objetivo final. Toda a minha oração antes de começar o culto, quando nós oramos, eu falo, Senhor, que cumpra o seu propósito, que vidas sejam convertidas ao Senhor. O resultado da igreja estar aberta é alcançar vidas para o reino de Deus. As outras coisas fazem parte do pacote todo, mas o objetivo central da igreja é que pessoas sejam resgatadas do inferno e venham para o reino da luz. Então nós, quando fazemos isso, existe a contribuição de toda a igreja. Das pessoas que intercedem pela nossa vida para estarmos de pé aqui, podendo falar a você. Do sentinela que está lá na externa da igreja tomando conta do carro. Do obreiro e da recepcionista que recebeu você lá embaixo. Do pessoal que está aqui no Ministério Infantil tomando conta, de repente, do seu filho, do seu neto aqui, para que você esteja assistindo este culto aqui. Do pessoal que está ali na transmissão, no som, tudo para que essa mensagem chegue a outros através do canal do YouTube. E tantas pessoas estão aqui trabalhando, servindo para que este culto aconteça. Contribuindo direto e indiretamente para que este culto aconteça. Quando há uma conversão e alguém se decide ao lado do Senhor, o mérito não é de quem está pregando e fez o apelo. Todos estão envolvidos nessa estrutura para que esse resultado, para que haja uma festa no céu aconteça. O resultado na festa do céu é uma combinação do trabalho de todos aqueles que estão contribuindo direto e indiretamente para a realização deste culto. O pregador aqui, que está pregando e faz o apelo, é como eu digo sempre, ele é só a cereja do bolo, gente. Mas para a cereja do bolo acontecer, existe o quê? Tem que pegar os produtos, tem que escolher os produtos, tem que bater o bolo, tem que botar no forno, tem que preparar tudo, tem que fazer um montão de coisa para finalmente o bolo acontecer. Há um trabalho árduo para você ver o resultado, mas às vezes a pessoa está vendo só o resultado. Mas todo mundo trabalhou para que o culto fosse uma bênção, para que o trabalho fosse alcançado, para que o resultado chegasse ao final, para que houvesse uma festa no céu. Então, quando nós fazemos alguma coisa, que uma vida é salva, que alguém é resgatado do inferno, da morte, para a vida, aí nós sabemos que nós tributamos toda a honra e glória ao Senhor. Porque é resultado do trabalho de uma igreja que ora, que confia, que acredita que o Senhor nos chamou para abençoar vidas. Então esse era o propósito de Paulo escrever na igreja de Éfeso, e esse também é o propósito também para nós como igreja hoje aqui no Jardim Catarina. O propósito não muda, a carta não muda, só muda o destinatário. Era a igreja de Éfeso, hoje é a igreja Nova Vida aqui no Jardim Catarina. O destinatário mudou, o escritor é o mesmo, aquele que remeteu é o mesmo, o destinatário que mudou. Mas o efeito que aconteceu na igreja de Éfeso precisa acontecer aqui também. O resultado precisa ser o mesmo. Precisamos ter amor pelas pessoas.
Precisamos acreditar que assim como fomos alcançados, assim como o Senhor nos pegou e nos amou, nos limpou de todas as feridas, de todas as marcas, o Senhor quer fazer com outros também. E eu preciso contribuir para que isso aconteça. Através da minha intercessão, através da minha oração, através da minha entrega, através da minha disposição de servir ao outro, da minha questão de ligar para o outro e falar para o outro, olha só, a nossa igreja precisa de você, o nosso ministério precisa de você, você é importante. Porque às vezes as pessoas falam, mas ninguém está me vendo. Não, o Senhor está te vendo. O Senhor confia em você, você tem um ministério, você tem um chamado, você foi chamado para servir no reino de Deus. Todos nós fomos servidos para servir no reino de Deus. Eu conversava com o irmão Antônio é obreiro, e eu falava para ele, eu fui criado no Evangelho, então servir no reino de Deus para mim sempre foi natural. Quando eu não estou servindo no reino de Deus, para mim, que não é natural. Servir no reino de Deus, para mim, acontece de forma natural. Porque eu sempre fiz isso. O Senhor sempre me chamou para isso. E eu entendi que eu fui chamado para estar abençoando vidas. E aí, quando eu faço isso, o Senhor vai me abençoando na trajetória. Quando eu faço algo por alguém, o Senhor faz infinitamente mais pela minha vida. Amém? Vou chamar o pastor Renê aqui. Nós vamos estar participando deste momento da ceia. E aí eu queria que você, ao participar deste momento da ceia,